Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite em nome do Senhor Jesus. Até aqui Ele tem nos sustentado, nos dado a graça de vivermos, na plenitude dEle. Mas a gente tem sempre o livre-arbítrio para fazer aquilo que o Senhor nos manda, né? Cabe você fazer ou não. Então, como mesmo é bíblico, a semeadura é livre, mas a colheita é certa. Então, a gente tem que cuidar para o que a gente está plantando. Não se colhe uva se a gente planta figo, né? Então, temos que ter sempre o cuidado. E abre comigo em Deuteronômio 10, 12. Enquanto vocês procuram, eu queria que Deus tocasse em cada um, que fizesse ali, restauração, paz, o que cada um está precisando, né? Eu não sei o que é necessário na vida de cada um, mas que ele esteja presente na casa, no trabalho, no lar de cada um, fazendo o impossível. Porque o possível a gente faz, o impossível a gente deixa para ele fazer. E começa assim: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus. Ele já começa assim: olha, Israel, né, o povo de Israel, o que eu tô te pedindo? O que Deus pede? Apenas que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os teus caminhos, o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então ele fala já, lá atrás, ao povo, isso não mudou, que a palavra de Deus é a única que não passa. Ei, o que eu te peço? Que o Senhor teu Deus pede a gente, que a gente temas a Ele, que andes em todos os seus caminhos, o ames e sirvas ao Senhor e o teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então, quer dizer, todo o meu coração, a minha alma tem que ser servida, tem que servir, aliás, ao Senhor Deus. Ele precisa ter obediência ao Senhor Deus, tem que andar pelos caminhos, que guarde os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. O Senhor, ele fala, é simples, olha, me amo, siga aquilo que eu sou. E qual que é o caminho do Senhor? É bíblico. O que sai da Bíblia não é caminho do Senhor. O que sai da Bíblia não é caminho do Senhor. Então, a gente tem que ter cuidado com as lascívias, prostituição, idolatria, seja ela até mesmo, dentro das igrejas, a pastores, as pessoas. A gente tem que saber onde coloca os nossos pés. Isso é mandamento também. O Senhor fala que onde não houver paz, a gente não pode pôr os pés. A gente tem que ter ordem, tem que ter decência. Então, são mandamentos também. Só que não é só os 10 mandamentos, como a gente foi ensinado. É muito mais do que isso. E ele fala: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. E onde a gente está? Na terra. Então, a gente é de Deus. Só que para a gente continuar em Deus, a nossa alma, nosso coração tem que servir a Ele. Tão somente o Senhor se agradou de teus pais para os amar, e a vós, descendência deles, escolheu depois dele de todos os povos, como neste dia se vê. Ele lembra da promessa que ele fez ao povo antes de Israel. Então, ao povo antes de Israel existir, que ele fez a promessa que era um povo escolhido, um povo eleito. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível,
que não faz acepção de pessoas nem aceita recompensas. A gente fala muito, né, que o Senhor Deus, o nosso Deus é um Deus bondoso. Ele é bondoso, mas ele também é justiça. Ele também é ali, né? Ele, se precisar corrigir, ele é corretor. Ele, se precisar acertar conosco para endurecer as coisas para que a gente possa vir a servir, ele vai fazer. Então ele fala: pois o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Então, Deus não trabalha com moeda de troca. O que é moeda de troca? Senhor, se o Senhor me der isso, eu faço aquilo. Senhor, se eu fizer isso, eu faço isso. Não. Deus não precisa de nós. Quem precisa dele somos nós. Então, não creia que você falando com Deus, olha, se você me fizer isso, eu vou fazer aquilo, que ele não vai te dar, não. Ele pode até te dar, mas ele vai cobrar muito mais do que você prometeu. Então, tenha cuidado, porque o Senhor, ele é soberano. E ele não faz acepção de pessoas, mas também ele não aceita recompensas. Então, ele não precisa, porque ele não precisa de nada. Então, não adianta a gente trabalhar com o Senhor como moeda de troca. Ai, mas Deus, quando você fizer isso, eu vou te servir. Ai, Deus, não adianta. É Ele que é teu Deus, não você que é o Deus dele. É Ele que te constituiu, é Ele que te fez, é Ele que está soberano. Ele que é o dono do céu dos céus, Ele que é o dono da terra e tudo criar nela. E onde que nós estamos? Na terra. Ainda não subimos para a glória, nem sabemos se subiremos. Ainda não chegou o juízo final. Então é necessário que a gente entenda que o Senhor, ele é justo, sim, poderoso, sim, mas ele também é terrível nesse sentido. O terrível aqui ficou meio pesado, mas é nesse sentido, de que ele gosta de justiça. Então, que as pessoas não brinquem com Deus. Hoje a gente vê uma geração de pessoas que têm brincado muito com Deus. Brincado muito. Acha que tudo é graça, já não tem mais sacrifício. Ai, que o Senhor me dá, que o Senhor faz, não tem que ter sacrifício. Não é só sacrifício de trabalhar, de correr atrás, de ter dinheiro, não. O sacrifício é de servir a Ele, servir o teu irmão, de seguir aquilo que Ele mandou. Ele não falou lá no início? O que eu te peço? Que andais nos meus caminhos, ames e sirvas o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma. Então, Ele quer o quê? Que a gente seja verdadeiro, que a gente siga aquilo que Ele faz, né? Que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Por isso amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiro na terra do Egito. Quando estava na terra do Egito e era meu povo, tu eras escravo. Então, né? Só lembrar da terra do Egito, o povo, né, de Deus era escravo. E lá eles eram os estrangeiros. Ele levou para uma terra onde foi criado Israel e virou um povo eleito. Então, ame o que é diferente, ame o estrangeiro. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez essas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm vistos. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Então, ele multiplicou o povo de Deus. Mas ele fala, ele é o teu louvor e o teu Deus. Ele te fez essas grandes coisas. Então, Deus faz grandes coisas para a gente que não quer ver. A gente que não quer. A única coisa que ele pede, anda nos meus caminhos, me tema, porque o temor a Deus nos leva a andar por um caminho de servidão, de servir a Deus. Ei, não existe como servir a Deus e servir ao mundo. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo.
É simples assim. Então, com isso, a gente começa a ver outras formas e a gente começa a mudar. Lembrando que a nossa mudança é diária. Não quer dizer que você vai ser constante. Não existe isso. Até porque Deus nos prova todos os dias. A gente precisa ser provado para ser aprovado. Então, a gente precisa passar pela prova. Amém? Só até aqui. Que o Senhor Deus possa, nos ensinar a andar na retidão dele. Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar: Face, YouTube e Insta. Faça o que o Senhor Jesus mandou e de pregar evangelho a toda criatura. Mas faça quando aqui, ó. Se seu coração mandar. É só ir lá e compartilhar. Amém? Fique na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Se Ele me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Tenha uma noite de paz. Shalom Adonai.